Olá, uma boa tarde para você. Com mais de 250 mil vítimas da Covid-19 e problemas na capacidade de atendimento médico, autoridades tomaram medidas mais rigorosas para conter o avanço da pandemia. A maioria do comércio fechado, apenas as atividades essenciais em funcionamento. Essa é a situação no Distrito Federal. Outros 12 estados adotaram medidas semelhantes, depois que o Brasil atingiu a marca de 250 mil mortes pela Covid-19 e que a capacidade de atendimento no sistema de saúde chegou ao limite. No Senado, o acesso de visitantes está proibido, medida para conter o avanço das contaminações. Na internet, o presidente do Senado escreveu que se reuniu com o presidente da República e os ministros da Saúde, da Economia e com o chefe da Casa Civil durante o fim de semana. Ele disse que reafirmou que é preciso manter o foco no atendimento aos doentes. E um ano depois, a pandemia ainda não acabou. No Brasil, vivemos a pior onda da Covid-19 e não podemos relaxar. A hora de tomar a vacina está chegando. Falta agora cada um de nós fazer a sua parte. A imunidade de rebanho ou imunidade de grupo ocorre quando uma parte da população fica imune a um vírus a tal ponto que a doença não consegue mais se propagar. Antes da vacina, alguns países como Bélgica, Suécia e até mesmo os Estados Unidos rejeitaram a quarentena, o distanciamento social e o uso de máscara, apostando que essa imunidade ocorreria naturalmente. Todos voltaram atrás. Foi levantado lá atrás por alguns que não precisaria se fazer nada, não precisaria isolamento social, que essa doença teria um curso natural e que quando ela contaminasse 70% da população, então a sociedade, toda a população adquiria imunidade, 70% adquiria imunidade e ela deixaria de circular e fim de história. Em setembro de 2020, as estimativas apontavam que Manaus havia chegado a quase 70% de infectados. Com óbitos e internações em queda, a rede pública ensaiou a retomada das aulas. Mas poucos meses depois veio a segunda onda, derrubando a hipótese da imunidade de rebanho. Especialista em inteligência artificial, o cientista americano Yuan Gu projetou um modelo em que, nem mesmo ao fim de 2021, Nova York alcançará a imunidade de rebanho. Para isso, será necessária total adesão às vacinas, com cobertura das novas variantes e imunização das crianças. Com a experiência de médico e ex-ministro da Saúde, o senador Marcelo Castro faz um alerta importante. Uma doença que tem aproximadamente 3% de mortalidade, ou seja, de cada 100 pessoas que são acometidas de Covid, 3 perdem a vida. Se nós tivéssemos que acometer 150 milhões de brasileiros para poder adquirir imunidade de rebanho, nós então perderíamos próximo de 5 milhões de irmãos nossos. Isso é absolutamente condenado por todos os cientistas, todos os centros de pesquisa, pela Organização Mundial de Saúde e pela lógica, pelo que é racional, não precisa ser médico, para ver que isso não tem lógica, não tem fundamento. Então, o caminho único que nós temos, que a ciência tem, é a vacinação. Estamos no pico da segunda onda, com leitos de hospitais, UTIs lotadas, números de mortes recordes a cada dia. Não sabemos ao certo quantos brasileiros já foram infectados, mas todos nós já perdemos colegas, amigos e parentes e nada da humanidade de grupo. Para chegar lá, só existe uma alternativa: a vacinação em massa. A vacina ela é um instrumento de saúde pública e que a gente precisa realmente nos comprometer como sociedade e acreditar na eficácia que isso vai ter quanto à possibilidade da gente acabar com a pandemia. Para a gente ter uma eficácia completa em relação à questão da imunização das vacinas, a gente precisa que pelo menos 70% da população realmente seja imunizada contra o Covid-19, para a gente vislumbrar que isso venha a realmente acontecer, que a população realmente seja protegida e que a gente vislumbre o fim dessa pandemia. E o senador Tasso Gereissati quer a instalação de uma CPI para investigar a conduta do presidente da República, Jair Bolsonaro, na pandemia. O requerimento já conta com a assinatura de 31 senadores.
O pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito aconteceu após a visita do presidente da República ao estado do Ceará neste fim de semana. Jair Bolsonaro visitou 2 municípios cearenses para assinar a retomada de obras viárias. Nos 2 eventos houve aglomerações e, segundo o senador Tasso Gereissati, o presidente pode ser responsabilizado por 2 motivos: por ter promovido aglomerações e por recomendar que a população não respeite as ordens de restrições impostas dias antes pelo governo do Ceará. Senadores de vários partidos criticaram a postura do presidente e defendem a criação da CPI para investigar e responsabilizar a atuação de Jair Bolsonaro durante a pandemia. O requerimento para criar a CPI já conta com 31 assinaturas, 4 a mais que o mínimo exigido. E agora há pouco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu sobre as pautas econômicas e de saúde na internet. Ele escreveu: nesta manhã, a convite do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, ao lado do senador Davi Alcolumbre e do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, participei de reunião com representantes da indústria para discutir pontos fundamentais das reformas administrativa e tributária. O momento do país exige um amplo diálogo com todas as instituições para que consigamos assegurar vacinas a todos os brasileiros, garantir o auxílio aos gravemente atingidos pela crise econômica e voltarmos a gerar renda, emprego e oportunidades, escreveu aí o presidente do Senado nesta reunião com o presidente da Fiesp. Começa hoje o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda referente ao ano passado. E o agravamento da pandemia da Covid-19 em vários estados do país fez com que governadores, como vimos aqui no nosso jornal, retomassem medidas de restrição social. São temas de hoje da coluna de Economia. Entramos em março com as 2 únicas certezas da vida mais presentes do que nunca: a morte e os impostos. Começou hoje o prazo para a entrega da declaração de ajuste do imposto de renda de 2020. Este ano, preencher a declaração é quase uma boa notícia. Significa ter mantido a renda e, muito provavelmente, não ter ficado entre os mais de 13 milhões e 500 mil assalariados que perderam o emprego. E como o dinheiro para a manutenção do país vem dos impostos que trabalhadores e empresários pagam, é lógico pensar que ele deve ser usado na manutenção da vida e da economia real. Esta semana, senadores e deputados têm o desafio de recriar um sistema de auxílio emergencial, como fizeram em 2020. Na época, parecia que seria por pouco tempo e que, em alguns meses, a situação teria sido resolvida. Mas, um ano depois, a morte está muito mais próxima de todos. A rejeição de alguns setores às medidas de proteção e a falta de coordenação nacional no processo de combate à doença nos jogaram nesta crise, que, quando passar, terá deixado um rastro de destruição jamais visto no país. O relatório de mercado divulgado pelo Banco Central hoje cedo mostra projeção mais baixa para o PIB do que no fim de 2020, quando o ministro Paulo Guedes falou em recuperação em V da economia. A perspectiva para a inflação é de aumento e para o valor do real é de queda. Reza o ditado popular que saúde é o que importa, o resto a gente corre atrás. A realidade mostrou que esse ditado é para valer. A economia só vai se recuperar quando a pandemia tiver sido realmente controlada. A medida provisória 1028, editada no começo de fevereiro, facilita o acesso de crédito para cidadãos e empresas. Até 30 de junho, os bancos deixam de exigir alguns documentos na contratação de empréstimos. A medida pode ajudar a aliviar os prejuízos decorrentes da pandemia da Covid-19. Essa medida provisória do governo é uma reedição de outra que já tinha facilitado o acesso ao crédito até setembro do ano passado. A novidade é que desta vez os bancos privados também foram incluídos. Enquanto durar o benefício, bancos públicos e privados terão que enviar à Receita Federal e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a relação de contratações e renegociações de crédito que envolvam recursos públicos, indicando beneficiários,
valores e prazos envolvidos. No ano passado, 2020, nós tivemos o lançamento de programas de crédito específicos para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia. Esses programas contavam com alguma espécie de apoio governamental, direto ou indireto, e alguns deles tinham a cobertura total ou parcial do risco de crédito da operação. E com isso, a gente teve alguns programas de sucesso, assim, com dinheiro realmente chegando na ponta, né, no caixa da empresa, a taxas abaixo das praticadas normalmente pelo mercado. Até dia 30 de junho, não será mais necessário apresentar comprovação de quitação de tributos federais, certidão negativa de inscrição na dívida ativa da União, certidão de quitação eleitoral, regularidade com FGTS, regularidade na entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, comprovação de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, no caso de empréstimo rural. Também não será feita consulta prévia ao CADIM, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, no caso de pedidos de crédito com uso de recursos públicos. A medida só não vale para operações que usem como fonte os recursos do FGTS ou para quem tem débitos com o INSS. A gente vê que a pandemia persiste, seus efeitos perversos sobre a economia persistem e a recuperação também entre os setores é bastante desigual. Então, o governo solta agora a MP 1028 somente com aquela parte que trata da dispensa de algumas certidões e documentos de quitação. Obviamente que isso é importante, isso ajuda, mas não creio que seja suficiente, porque, ao contrário do que acontecia com os programas lançados no ano passado, ainda não há um programa ou a continuidade de um programa que permita o governo absorver parte ou todo o risco de crédito da operação. Isso é especialmente importante para empresas de menor porte. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.